Responsabilidade e sanções no acesso à informação. A Lei nº 12.527, de 2011, que regula o acesso à informação no Brasil, traz consigo um conjunto de regras que garantem não apenas a transparência nas ações do governo, mas também a responsabilidade daqueles que lidam com informações públicas, sejam eles servidores públicos ou entidades privadas que possuam algum vínculo com o poder público. Embora a principal intenção da lei seja facilitar o acesso a informações, ela também busca assegurar que informações sigilosas sejam protegidas e que aqueles que não cumprirem com as normas estabelecidas sejam responsabilizados. Para isso, o texto legal prevê um conjunto de sanções para aqueles que não observarem os preceitos relacionados ao acesso e tratamento de informações. Quando uma pessoa física ou uma entidade privada detém informações devido a algum vínculo com o poder público, ela se torna responsável pelo cumprimento das regras estabelecidas na Lei nº 12.527. A falta de cumprimento dessas regras, especialmente no que diz respeito à divulgação ou tratamento indevido de informações sigilosas, pode acarretar uma série de sanções, que são detalhadas pela própria lei. Essas sanções variam de advertências a medidas mais severas, como a rescisão de vínculos contratuais com o poder público ou até mesmo a declaração de inidoneidade, o que impede a pessoa ou entidade de participar de futuras licitações ou de firmar contratos com a administração pública. Uma das sanções previstas é a advertência, que, embora seja a medida mais branda, tem um caráter educativo. Quando aplicada, ela serve como uma chamada de atenção para que a pessoa ou entidade corrija seu comportamento, sem que haja necessidade de punições mais severas. No entanto, a advertência pode ser seguida por outras sanções mais graves, caso o problema persista ou seja de maior gravidade, como a aplicação de multas. As multas são uma das sanções financeiras previstas pela lei e têm como objetivo desestimular o não cumprimento das normas. Quando alguém ou alguma entidade é multada, a quantia a ser paga serve para reparar parte dos danos causados pela infração. A multa também funciona como uma forma de pressionar os infratores a se adequar às exigências legais, pois o valor a ser pago pode ser significativo, dependendo da gravidade da infração e do impacto causado pela divulgação indevida das informações. Em casos mais graves, a rescisão do vínculo com o poder público é uma medida drástica que pode ser aplicada. Isso significa que a pessoa ou entidade perderá qualquer tipo de contrato ou relação com o governo. Esse tipo de sanção é especialmente relevante em contratos públicos, onde a confiança e a transparência são essenciais para a execução dos serviços e para a proteção do interesse público. A rescisão de contratos é uma penalidade que visa proteger a administração pública e garantir que aqueles que lidam com informações sigilosas ou dados sensíveis não possam continuar operando de maneira indevida. Outra sanção prevista é a suspensão temporária da participação em licitações e o impedimento de contratar com a administração pública por um período de até 2 anos. Essa sanção busca garantir que a pessoa ou entidade que tenha cometido alguma infração e que, portanto, perdeu a confiança da administração pública, seja temporariamente impedida de participar de novas contratações, evitando que o comportamento inadequado seja repetido em futuras oportunidades. Durante esse período, o infrator não poderá negociar com o Estado, o que pode afetar negativamente seus negócios e sua reputação. A sanção mais severa, e que tem o maior impacto a longo prazo, é a declaração de inidoneidade. Quando uma pessoa ou entidade é declarada inidoneia, ela perde a capacidade de participar de licitações ou de firmar contratos com o poder público. Essa medida é de extrema gravidade, pois impede o infrator de se envolver em negócios com a administração pública, o que pode representar uma perda considerável de oportunidades. A reabilitação de uma pessoa ou entidade que tenha sido declarada inidoneia só ocorre quando o infrator ressarcir os danos causados e cumprir o prazo da sanção aplicada. É importante destacar que todas essas sanções estão sujeitas ao direito de defesa do infrator. Ou seja, antes que qualquer medida seja aplicada, o acusado tem o direito de apresentar sua versão dos fatos e se defender das acusações. Esse direito de defesa é um princípio básico do Estado de Direito e está previsto na Constituição Federal de 1988, que assegura que nenhuma pessoa seja punida sem antes ter a oportunidade de se defender adequadamente. Além das sanções direcionadas diretamente aos indivíduos ou entidades que cometem infrações, a lei também responsabiliza os órgãos e entidades públicas pelos danos causados pela divulgação não autorizada ou pelo uso indevido de informações sigilosas ou pessoais. Isso significa que,
Se um servidor público ou uma entidade privada que tenha vínculo com o poder público utilizar informações de forma indevida, o órgão responsável poderá ser processado e obrigado a arcar com as consequências, incluindo o pagamento de indenizações. A responsabilidade não se limita aos danos causados àqueles que têm suas informações vazadas ou mal utilizadas. A própria integridade da administração pública pode ser prejudicada pela falta de cuidado no tratamento de informações, o que pode comprometer a confiança da população no governo e nas instituições públicas. A responsabilidade, nesse caso, se estende a todos os envolvidos na cadeia de tratamento das informações, desde o servidor público até a entidade privada que tenha acesso a dados sensíveis. A aplicação da sanção no caso de danos causados por informações sigilosas ou pessoais é direta e envolve a apuração de responsabilidade funcional, o que significa que os servidores públicos envolvidos serão investigados, se for o caso, punidos. No entanto, a lei também estabelece um direito de regresso, o que significa que o Estado pode cobrar os danos de quem causou o problema, buscando uma reparação financeira. Essas disposições têm o objetivo de criar um sistema de accountability, ou seja, garantir que todos os envolvidos no processo de acesso e tratamento de informações sigilosas, especialmente quando elas pertencem ao Estado ou envolvem dados pessoais, sejam responsabilizados de maneira adequada. O regime de penalidades e a responsabilização funcional buscam assegurar que a Lei nº 12.527 seja cumprida de maneira efetiva e que as informações sejam tratadas com o devido respeito à privacidade e à segurança. A Lei nº 12.527, de 2011, ao estabelecer um sistema claro de responsabilidades e sanções, não só assegura o direito de acesso à informação, mas também reforça a necessidade de proteção dos dados sensíveis, garantindo que as infrações sejam punidas e que a transparência pública seja mantida. Ao mesmo tempo, as sanções servem como uma forma de educar e desestimular comportamentos impróprios, criando um ambiente mais responsável e ético dentro da administração pública e das entidades privadas que interagem com o Estado. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!